Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula sobre comunicação efetiva e neste conteúdo eu vou falar sobre 3 elementos. O primeiro deles que é a metacomunicação, os sistemas representacionais e as âncoras que você vai utilizar muito durante o processo de coaching de emagrecimento. Vamos falar primeiro da metacomunicação. Eu já abordei em aulas anteriores o quanto é fundamental a gente se comunicar de forma verbal e não verbal. No entanto, as pessoas, elas marcam muito mais o não verbal, que é representado por 93% da nossa comunicação, sendo 55% de expressões faciais e 38% das entonações vocais. E apenas 7% é o conteúdo, é a nossa palavra, é a fala. Nesse sentido, entra o segundo elemento, que são os sistemas representacionais, que estão relacionados com os nossos sentidos, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Essas representações, elas captam informações externas para o próprio processo interno, gerando percepções e mapas de experiências próprias, que também já falamos em aulas anteriores. E é conhecido como visual, relacionado com a visão, quando você vê algo que é um visual externo, ou quando se pensa em uma imagem, que é quando a gente processa a informação, que é o visual interno. O segundo tópico é o auditivo, relacionado com a nossa audição, quando se ouve algo, que é o externo, ou quando se pensa algo derivado de um som auditivo interno. Sabe quando você fica ouvindo e pensando em algo? E o terceiro tópico é o sinestésico, relacionado com todas as nossas sensações, movimentos, quando se sente algo tátil, quando você tem o toque, que é o sinestésico externo, ou quando se pensa em algo derivado de sensações táteis, que é conhecido como sinestésico interno. Então, por exemplo, o gustativo e o olfato, eles são considerados sistemas representacionais sinestésicos. Sabe quando você sente um cheiro e vem aquela lembrança? E dentro dessas representações também é conhecido como submodalidades dos sistemas representacionais, que eles estão relacionados também com esses 3 itens, que é o visual, auditivo e sinestésico. O auditivo é a forma como você pensa em imagens, que pode ser colorido, preto e branco, perto ou longe, em velocidade, rápido ou câmera lenta. Está associado com todas as imagens que você consegue ver, ou dissociada, que é olhar de fora dela, entre outros. Nós temos também a questão da submodalidade auditivo, que é uma forma como você ouve e pensa os sons, que pode ser um volume alto, um volume baixo, perto, longe, algum timbre, ou tom de voz, a nitidez, se está claro ou não. E por fim o sinestésico, que é a forma como sente e pensa nos sentidos, relacionado com a sua localização da sensação, se ela é forte, se ela é fraca, temperatura, peso, duração, entre outros. Então perceba que aqui foi uma introdução, um briefing, relacionado aos sistemas representacionais, muito utilizado em programação neurolinguística. E como o nosso foco é do processo de coaching de emagrecimento, essas são informações básicas que cabem um maior aperfeiçoamento, caso você queira se aprofundar um pouco mais relacionado a PNL. Por fim, nós temos as âncoras. É uma analogia, né, que são estímulos produzidos no ser humano que faz com que evocam emoções, lembranças e sensações. Então aí você pode ter âncoras de vários tipos, né? Como pensar um evento positivo, algo que aconteceu no passado, um encontro que você teve, que foi muito bom, que pode ter sido um relacionamento, algo muito marcante. Eu dou um exemplo aqui de um evento que eu tive no passado, que eu não posso falar data, porque essa data do evento é a data da minha senha bancária, por exemplo. Então foi uma âncora que eu tive de um evento que foi muito bom, foi muito positivo,
com amigos, foi numa festa e que isso marcou para minha vida e que eu utilizo como senha do meu cartão de crédito. Então foi bem legal você ter esses eventos positivos. Posso também ter um evento negativo. Então imagina que você teve ali uma batida de um carro. Não sei se alguém, infelizmente, já teve isso, eu já tive. E é uma sensação horrível, porque você fica lembrando, ou uma situação que não foi legal numa viagem. Então, são situações negativas que a gente vai ter que ter controle, que eu vou falar daqui a pouquinho como fazer isso. E por fim, quem aqui lembra de algum comercial de TV? Eu lembro da Caloi, por isso que eu coloquei aqui, ó. Não esqueça a minha Caloi. São coisas que a gente vê ou ouve e tem uma memória afetiva muito grande. Hoje se usa muito esse termo de memória afetiva para alimentos, né? Quando você come um alimento e lembra de uma situação, isso é também uma ancoragem. Então é por isso que é importante a gente definir o que é a ancoragem. Então são gatilhos visuais, aquilo que eu estou vendo, ou auditivo ou um sinestésico, que a gente falou dos sistemas representacionais. Estão associados aí com uma resposta ou um estado específico, algo que te deu uma lembrança que foi positivo ou negativo. São processos aprendidos, que você pode construir isso durante a vida, por isso que é importante você comemorar junto com os seus clientes os resultados. E a todo momento nós respondemos a âncoras. A todo momento podemos ter eventos que são positivos ou que são negativos e que a gente tem que transformar isso numa coisa sempre útil, né? Os gatilhos são eventos que precipitam outros. Então, por exemplo, toda âncora é acionada por um gatilho. Eu lembro de um curso uma vez que eu fiz sobre ancoragem, que o Master Coach falou assim, usa um elástico e que neste elástico, toda vez que você tiver um pensamento negativo, você vai fazer um estilingue, né? Mas não para machucar muito a pessoa, mas para que você lembre que aquela representação, aquele elástico, ele é o seu gatilho. E que toda vez que você aciona esse gatilho, você vai lembrar da sua âncora que é positiva. Então você pode ter ali do lado do seu escritório uma foto, uma imagem, são gatilhos que você pode acionar. E quando esse gatilho é acionado, desencadeia uma ação impensada. Então é por isso que você tem que treinar isso. São os seus comportamentos, que podem gerar confiança, segurança, poder, sucesso, entre outros gatilhos. É importante que nesse momento agora você pense todos os gatilhos que você teve na sua vida. Pensa neles agora. Todos eventos bons. Eventos que você teve muita dificuldade. Sabe, eu dou um exemplo da minha formatura. Do primeiro curso que eu fiz de educação física. Como foi difícil fazer aquela faculdade. Eu fiz a matrícula se tem dinheiro, paguei a primeira mensalidade, ficava devendo as mensalidades, no final do ano eu fazia eu renegociava, para depois no outro ano pagava a primeira mensalidade, enfim, foi um sacrifício tão grande, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui, abrir para vocês, que eu fiquei com o nome sujo 3 anos depois que eu me formei. Mas aquele dia da colação de grau, eu chorei. E eu percebi que se eu conseguir me formar sem ter condições financeiras, eu poderia fazer qualquer coisa. Então, todas as vezes que eu percebo uma dificuldade, que eu falo, não vou conseguir, não vai dar certo, eu aciono esse gatilho, eu volto para as minhas imagens antigas e eu falo, nossa, esse cara consegue. Português bem claro, esse cara é ele consegue. Se ele conseguiu se formar, ele vai conseguir qualquer coisa. Então, desculpa aqui soltar o palavrão, mas foi bem espontâneo para vocês. Mas eu acho que é importante você buscar essa ancoragem. E que quando você vai perguntar isso para os seus clientes, que é o tema da nossa próxima aula, mas já vou antecipar aqui que eu não estou aguentando para falar, você tem que identificar esses momentos de sucesso. Nós não acionamos os gatilhos de eventos negativos, apenas os eventos positivos.